Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Heresiologia, e hoje nós vamos estudar a aula de número 33, Seitas e Heresias, a parte C. Muito bem, vamos lá. O versículo inicial está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 15, que diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Naqueles dias, nos dias de João, de Paulo, de Pedro, eles enfrentavam uma doutrina elaborada pelo inimigo, por Satanás, uma doutrina violenta que era o gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne. A grosso modo, o gnosticismo dizia que o espírito é bom e a matéria, a carne é má. Então, se o espírito é bom e a carne é má, Jesus não pode ter vindo em carne, ele só veio em espírito. E isso é uma heresia, um ensino errado. E João, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa advertência. Só que o tempo passa. O inimigo da nossa alma, que é Satanás, ele não desiste, ele quer nos tirar da presença de Deus ou até mesmo misturar mentiras, heresias com a verdade. É por isso que desde o início Deus sempre quis e continua querendo que o povo dele tenha conhecimento da palavra dele, e não apenas um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo. E para ter conhecimento profundo, amados, é necessário estudar, é necessário se dedicar, é necessário se esforçar. A palavra de Deus é a verdade. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela é viva, é eficaz, a espada do Espírito, e o Senhor quer que a conheçamos. Só que para isso depende também de nós, depende também do nosso esforço. O inimigo, que é o diabo, conhece em todos os idiomas que existem na terra, até na língua de anjos. E ele usa a palavra, mas usa de maneira distorcida. Já vista lá em Mateus capítulo 4, que é o momento que fala da tentação do Senhor Jesus. Ele usa o texto do Salmo 91, verso 11, ele aplica de maneira equivocada, de maneira errada, para que a palavra trouxesse maldição, trouxesse desgraça. Então nós temos que conhecer a palavra para saber identificar os erros. Está escrito, segundo Timóteo 3, 16, 17, eu gosto muito da tradução da King James, que diz assim, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir os erros e para repreender o mal, para que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda boa obra. Então, ela é poderosa para nos ensinar. Romanos 15, 4 diz que a palavra foi escrita para nosso ensino, para nos ensinar, nos instruir. O Senhor deu essa ordem a Moisés para registrar a palavra. Depois que Moisés registra os 5 primeiros livros, Deus dá ordem a Josué para meditar neles dia e noite. Deus até mesmo estabelece lá em Deuteronômio 17, quando a nação tivesse um rei, era para se ter uma cópia do livro, entregar ao rei. Os sacerdotes deveriam fazer uma cópia e dar ao rei, para que o rei meditasse na palavra de Deus dia e noite. Olha só, Deus quer que conheçamos. E nós vemos na história dos reis, aquele que viveu a palavra, colocou a palavra em primeiro lugar, as bênçãos advindas se cumpriram. Deuteronômio 28, se obedecermos, praticarmos a palavra, vem bênçãos, se não obedecermos, vem maldições. Mas é interessante, queridos, que Deus não obriga, Deus não força ninguém a nada. Deuteronômio 30, verso 19, Deus usa Moisés para dizer, olha, o céu e a terra tomam hoje como testemunha diante de ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Note que Deus não viola o nosso livre-arbítrio. Nós temos que escolher conhecer o Senhor, conhecer a palavra dele e viver
por ela, viver segundo ela. E é fundamental esse conhecimento profundo para não cairmos no engano das heresias. Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo de número 2, olha o que ele disse aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós temos que ter cuidado para ter o conhecimento profundo da palavra, né? E entender a palavra. O próprio Senhor Jesus conta em Mateus 13 que quando a palavra é ouvida, mas não é entendido, o maligno vem lá e rouba a palavra do coração de quem ouviu. Essa breve introdução, amados, é porque nós vamos falar hoje, né, na aula de hoje, a respeito de duas seitas que surgiram no decorrer dos tempos, que tomaram uma proporção gigantesca. O verso inicial da aula nós já lemos, e as duas que nós vamos falar hoje é a respeito dos mórmons e a respeito do islamismo. E na apostila está primeiro os mórmons e depois o islamismo. Mas tendo em vista a data da fundação de ambas, né, a fundação do Islã foi no século VII, né, a fundação dos mórmons foi no século XIX. Então, em termos de datação, está bem distante uma da outra, mas são semelhantes quando da sua fundação. Então, visto que o islamismo foi fundado primeiro, eu vou começar primeiro pelo islamismo, né? O Islã é uma religião monoteísta, eles acreditam em Deus, eles chamam Deus de Alá, eles não acreditam em Jesus como próprio Deus, Filho de Deus, no Espírito Santo, eles acreditam que Alá é Deus. E é interessante que eles acreditam o seguinte, eles acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, né, como parte integrante da história. Eles acreditam que Deus enviou primeiro Moisés, e Moisés trouxe o judaísmo, mas o judaísmo não deu certo, e aí Deus envia Jesus, Jesus traz o cristianismo. 500 anos após Jesus, o cristianismo se corrompe completamente e Deus levanta Mohammed, Maomé, que é o maior de todos os profetas na crença deles, e através de Maomé, o Islã. A gente conta a história que, certa feita, aos 40 anos de idade, Maomé estava na Arábia Saudita, né, na cidade chamada Meca, onde numa pedra preta lhe apareceu um anjo, e esse anjo se identifica como sendo Gabriel. E ele diz, olha, eu sou mensageiro de Deus, Maomé, e Deus me enviou a trazer a você aqui a verdadeira palavra dele. Deus me enviou a trazer o entendimento correto e deu a ele tábuas de ouro. E ele, com essas tábuas de ouro, escreveu este livro aqui, chamado de O Nobre Alcorão. Ele escreveu este livro. Este livro aqui, amados, escreveu em árabe, né? Foi traduzido para o português. Lembrando que o árabe se vê de trás para frente, né? Tanto é que se você abre aqui, em termos de páginas, começa para cá. Por exemplo, aqui, página 102, está em português, é português e árabe. 102, aí depois 200, né? 400 e assim por diante. Muito bem, com as tábuas de ouro que supostamente o anjo Gabriel entregou a Maomé, ele escreve este livro aqui, que é o Alcorão, que vai ser a regra de fé dos muçulmanos. Só que um detalhe interessante, quando Maomé recebe aqui o Alcorão, ele escreve, né? Aliás, recebe as tábuas de ouro, escreve aqui o Alcorão, ele começa a propagar suas ideias, ou seja, propagar aquilo que estava nas tábuas de ouro que ele registrou no Alcorão. A princípio não foram muito bem aceitas, então ele resolve juntar um grupo de pessoas e forçar as demais a acreditar. E já começa assim, ele pega a espada e ele força as pessoas a acreditarem naquilo. Quem não acreditava, ele matava. E assim o número, né, de pessoas que iam crendo ia aumentando exponencialmente porque eram forçadas, eram obrigadas
Lembrando, queridos, só um parênteses aqui, está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo. Deus não obriga ninguém a nada, Deus não obriga ninguém nem a crer nele, a obedecê-lo. Ele nos faculta, ele nos garante essa liberdade, esse livre-arbítrio. Podemos crer ou não, podemos obedecer ou não, é uma escolha nossa. É óbvio que sabendo que na obediência há bênçãos, não é? Na desobediência também há consequências que não são boas. Então, muito bem, Maomé e os seus seguidores começam a introjectar, colocar dentro da mente das pessoas que o Alcorão era a vontade de Deus, era a palavra de Deus, que o judaísmo tinha falhado, o cristianismo tinha falhado e agora sim o islamismo ia mudar definitivamente a história do mundo. E é interessante que algumas promessas chamavam muita atenção. Por exemplo, é colocada a ideia, né, no Alcorão de que nós todos, aliás, todos os islâmicos, né, nós todos não, todos os muçulmanos, melhor dizendo, estão numa guerra santa, estão na jihad, uma guerra santa em nome de Alá. Não é? É extraída algumas coisas da palavra de Deus, como por exemplo a questão de jejum. Eles têm uma vez no ano o Ramadã, eles passam um mês inteiro em jejum, jejuando. Eles fazem peregrinação a Meca, quando vão orar, eles têm que orar em direção de Meca. É interessante porque eles pegam isso da Escritura. Se você ler o livro do profeta Daniel, Daniel estava na Babilônia e diz o texto que havia uma janela em direção a Jerusalém e ele, quando ia orar, orava, né, em direção a Jerusalém. O próprio Deus vai falar, né, quando Salomão inaugura o templo, a respeito da oração até de outros povos e de outras terras que orassem em direção lá do templo, em direção de Jerusalém. Mas muito bem, eles ensinam que estão na jihad, na Guerra Santa, e ensinam que quem morrer por Alá vai para o céu, vai para o paraíso com 7 mulheres virgens. Olha só que coisa curiosa. Vai para o paraíso com 7 mulheres virgens e vai ser honrado por Alá. E isso dentre outros ensinos que foram sendo propagados. Muito bem, esses ensinos vão ganhando força à medida que o exército de Maomé vai aumentando. E vai aumentando, ele domina toda a Arábia Saudita e começa a dominar os países do Oriente Médio. E aquilo vai se difundindo de uma tal maneira que a história mostra que nos próximos séculos, né, do século VII em diante, eles vão chegar a tomar quase que a Europa, né, vão entrar em diversos países da Europa e o islamismo vai ser amplamente propagado e difundido. Mas tudo isso à força da espada, tudo isso à força da guerra, não pela evangelização, não pelo trabalhar do Espírito de Deus, não, pela força, não é? E a força deles era grande, era descomunal, faziam guerra, destruíam nações e foi crescendo de maneira absurda. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo são muçulmanos, creem no Islã, creem no Alcorão. Olha só. E inclusive tem até brasileiros, não é, que se tornam muçulmanos e vão para lá, né, para a Arábia Saudita e para outros países muçulmanos, né, vão para lá para viver conforme ensina o Alcorão. As mulheres têm que usar aquela burca. Eu acredito que você já viu em televisão, em filme, né? O que é a burca? É aquela roupa, né, comprida que cobre todo o corpo, inclusive o rosto, só deixa os olhos de fora, né? A mulher não tem direitos. A mulher não tem direitos, quem tem direito é o homem. É uma ou outra nação muçulmana que permite, por exemplo, mulher ter direito de herança. Não tem, a maioria não tem. Para um homem, por exemplo, entrar com processo, um muçulmano entrar com processo judicial, a palavra dele já basta para ele dar entrada, não é? Ele pode entrar com o processo normalmente. Para uma mulher entrar com o processo, só para dar entrada, ela precisa, além da palavra dela, no mínimo mais 2 testemunhas. Olha só. A comida, por exemplo, um restaurante, o homem fica de um lado, a mulher do outro, tem lugares exclusivos, separados só para as mulheres, não tem aquela interação família, né? Homem, mulher, em ambiente público não. Em casa tudo bem, mas em ambiente público é completamente separado.
E é interessante, amados, que a palavra de Deus alerta. Paulo, tendo revelação do Espírito Santo, ele alerta o seguinte, Gálatas 1:8, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além desse, seja anátema, considere maldito. Olha só, Paulo escreveu isso, mais de 500 anos antes de Maomé, antes do islamismo. A palavra de Deus previne. Se está registrado na palavra é porque aconteceria. E de fato aconteceu, E de fato aconteceu. Os muçulmanos têm o livro próprio deles, deixam a palavra de Deus em segundo lugar, porque está lá registrada a história de Abraão, afinal de contas, A Bíblia que fala de Abraão, e os muçulmanos são descendentes de Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, foi filho com Agar, a escrava egípcia, está lá em Gênesis 16, e Ismael teve 12 filhos que foram os que deram origem aos muçulmanos. Então, eles acreditam na Bíblia como sendo um trecho daquilo que Deus falou, mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo que Deus falou através de Maomé, as tábuas de ouro, a revelação que o anjo Gabriel deu. A maneira como as ideias são propagadas, amados, é completamente antibíblica e anticristã. Eu não sei se você já viu na internet, Os muçulmanos, repito, é pela força. Há alguns anos atrás, cerca de 1 ou 2 anos atrás, muçulmanos prenderam 20 cristãos e filmaram no momento que esses cristãos foram executados, sendo eles degolados. E no momento da filmagem, aquele que era o líder daquele grupo, que iria executar aqueles 20 cristãos, ele manda um recado à nação da cruz. Quem é a nação da cruz? Somos nós, os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo. E degolaram aqueles 20 cristãos. Para vocês terem uma ideia, queridos, tem nações islâmicas que é lei, se um muçulmano se tornar cristão, aliás, é proibido, melhor dizendo, um muçulmano se tornar cristão, e se tornar, ele pode ser até executado. Olha só, o negócio lá é tão sério, a violência impera de uma tal maneira que, a vez por outra, eles vão na escola, o Estado Islâmico domina, vão na escola e mandam as crianças recitar o Alcorão. Se tem alguém lá que não é muçulmano, pergunta, você vai aceitar o Alcorão ou não? Se não aceitar, é executado. Então, eles agem de fato pela violência, pela força bruta. Não é assim que Deus age. Deus age através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. Jesus disse, João 16, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É através do trabalhar do Espírito Santo que a nossa vida é transformada, que somos completamente transformados, começamos a resplandecer a glória do Senhor, a nos parecer mais e mais com o Senhor Jesus, tá bom? Então, eu falei aqui, é óbvio que falei de maneira superficial, porque é muita coisa, a respeito do islamismo, senão demandaria muito tempo. Só um último detalhe aqui, dentre outras coisas, no Alcorão, queridos, eles admitem a mentira com uma boa intenção. Por exemplo, suponha que um amigo está brigado com outro por algum motivo, e um terceiro, querendo trazer de volta aquela amizade, restabelecer aquela amizade dos dois, um amigo vai e diz para o outro, olha, fulano está falando bem de você, eu acho que ele quer voltar a amizade com você, mesmo mentindo, mesmo que o outro não disse nada. Vai lá falar com ele, e vai no outro e diz a mesma coisa, mentindo. Entre aspas, a mentira foi com uma boa intenção. Neste caso, o Alcorão aceita a mentira como sendo por boa intenção. Querido, o Evangelho é claro, João 8,44, o Senhor Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, os mentirosos, está escrito lá em Apocalipse 22, aquele que ama e pratica a mentira não herdará o reino de Deus. Então, nós temos que falar a verdade, viver a verdade. Mas nós sabemos que tem muita gente, infelizmente, que não gosta da verdade, prefere a mentira. Jesus vai dizer que o diabo não se firmou na verdade. Na carta de Judas, o texto vai falar, e depois
no Apocalipse também, de gente que deliberadamente não quis se firmar na verdade. Não é que não conhecia, mas preferiu a mentira, preferiu o engano, preferiu a adulteração, a falsidade. Então nós temos que ter cuidado para amar a verdade, conhecer a verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade liberta, transforma, tá bom? Então, muito bem. Então, falamos já aqui do islamismo, vamos então agora falar a respeito dos mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Apesar de ter Jesus Cristo no nome da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, dos Santos dos Últimos Dias, tem diversas heresias contrárias à Escritura, à Palavra de Deus. É óbvio, querido, que nós temos que ter entendimento, sabedoria, não é? Quando você for falar, por exemplo, com um muçulmano, quando você for falar com um mórmon, Testemunha de Jeová e vários outros, é óbvio que você tem que falar com sabedoria, com entendimento e nunca jamais ficar apontando, acusando, julgando, olha, você está errado, o que você acredita ensina heresia, e isso e aquilo. Não, é com sabedoria, com entendimento. Quem convence é o Espírito Santo. E o seu conhecimento, o seu entendimento serão sim importantíssimos no momento de dar testemunho, no momento de falar, não é? Eu conheço, quem me presenteou este livro aqui, o Alcorão, quem me presenteou, um testemunho para você entender, quem me presenteou esse livro aqui foi um aluno lá de São Paulo, isso já tem cerca mais ou menos de 6 para 7 anos. Um aluno lá fez o curso de teologia, igual você está fazendo, fez o primeiro ano, fez o segundo ano, e ele conheceu a verdade. Na família dele, ele tem uma mistura de árabes com judeus, mas era mais árabe, mais muçulmano, não é? E ele ia em mesquita, ele acreditava nisso aqui, mas ele ouviu a respeito do curso de teologia, se interessou, foi fazer e deixou. E um belo dia, eu dando uma aula, falando sobre Islã, falando sobre muçulmano e tudo mais, ele falou: pastor, eu vou lhe dar um presente. Eu falei: tá bom. Aí ele me trouxe o presente, trazer aqui para o senhor estudar, né? E eu tenho na minha mini biblioteca, tenho aqui o Alcorão e outros livros também, né? E ele me deu de presente, ele falou: não quero mais nem saber disso, não quero mais saber disso, tudo isso não é de Deus, tudo isso não é a verdade. Ele conheceu a verdade que liberta e foi liberto. Foi liberto, né? Ele fez o primeiro ano, o segundo ano, chegou a fazer até a faculdade, está lá em São Paulo, firme e forte para a glória de Deus, firme e forte no Evangelho. Mas voltando aqui, eu falei para você no início que a história da fundação das duas, tanto do Islã quanto da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, era meio parecido. Por que é parecido? No Islã foi o anjo Gabriel que apareceu numa pedra preta, Maomé, em Meca, e deu as tábuas de ouro. Já que na história dos mormons é semelhante, a história já se passa nos Estados Unidos, né, em Nova York, na cidade de Palmira, no século XIX, no ano de 1820, um jovem americano de 14 anos, chamado Joseph Smith Jr., ele ia numa igreja e ia em outra, e um pastor pregava uma coisa de um jeito, outro pregava de outro, e ele não compreendia, né? E nesse tempo era predominante lá metodistas, batistas, presbiterianos. Então ele ia numa congregação, pregava um texto de um jeito, ele ia em outra fazer uma visita, pregava de outro jeito, ele não conseguia compreender, ele não conseguia entender. E, amados, é fundamental que a palavra seja transmitida, ensinada com sabedoria, com entendimento, porque se não for, a pessoa fica vulnerável, suscetível aos ataques do inimigo. Nós temos alunos aqui no curso de teologia que são de outras igrejas, que são pastores, que são obreiros, missionários, bispos, apóstolos, enfim. Quem ministra a palavra, quer seja na igreja ou em casa, em qualquer outro lugar, independente assim, de função eclesiástica, nós temos que conhecer a verdade e conhecer de maneira profunda, porque quem não conhece fica suscetível aos ataques do inimigo. Muito bem. O Joseph Smith Jr. não conseguia compreender. Um belo dia, aos 21 de setembro de 1823, ele está no quarto dele, era noite, e um anjo aparece para ele, um anjo de luz. Ele traz a descrição desse anjo de luz, esse anjo chamado Moroni. E o anjo diz para ele: olha, Deus vai usar você para mudar a história.
vão falar bem e mal de você em todos os lugares do mundo. A igreja de Jesus está errada, equivocada, se corrompeu, mas através de você o reino de Deus será implantado aqui na terra. Jesus e os profetas me mandaram trazer a você uma mensagem que você vai escrever no livro. E aí ele conta, não é? E eu já vou te mostrar daqui a pouco o texto. Ele conta que esse anjo dá uma visão para ele. Ele tem uma visão de um monte Cumorra, onde estava, atrás de uma árvore, estava lá uma caixa com tábuas de ouro dentro. E tinha lá um peitoral, estilo aquele peitoral que está na escritura do sumo sacerdote, né? Que era uma tabuleta quadrada com pedras que ele vai colocar, né? E vai dizer que são Urim e Tumim. O anjo dá essa visão toda para ele. Ele consegue visualizar tudo isso. Aí ele fica atônito, ter aquela visão celestial. Ele diz que era uma luz que incandescia, brilhava, resplandecia, o quarto estava todo escuro e o quarto se encheu de luz que parecia o sol do meio-dia. Em volta do anjo Moroni brilhava muito mais. E ele diz que depois que o anjo fala tudo isso com ele, ele vê o anjo saindo e subindo em direção ao céu. Ele está ali atônito ainda, sem saber. O anjo volta a segunda vez dali a pouco, repete tudo de novo, repete toda aquela fala. Ele fica sem compreender mais uma vez. O anjo sobe. Aí o anjo volta a terceira vez, fala tudo com ele de novo. E ele começa a compreender que de fato, né, no entendimento dele, é claro, que era Deus enviando a mensagem. Ele vai ao monte onde o anjo supostamente havia falado com ele. Lá chegando, ele encontra essa caixa, uma caixa com tábuas de ouro dentro, escrito em egípcio antigo. E aí ele pega aquelas tábuas e o anjo avisou, preveniu: olha, essas tábuas de ouro você não deve entregar para ninguém, tenha cuidado, não use as tábuas com outro propósito, com a finalidade de se enriquecer. Você tem que pegar, traduzir esse texto, porque esse texto será aquilo que Deus vai usar para mudar o mundo através da sua vida. E ele pega aquele texto, né, e diz o texto, eu já vou ler aqui para você, ele escreve com aquele texto o livro de Mórmon. Este livro aqui, com aquelas tábuas de ouro, ele escreve este livro aqui, o livro de Mórmon, o outro evangelho de Jesus Cristo. Dá para ver aqui, ó, o livro de Mórmon, o outro evangelho de Jesus Cristo. Neste livro aqui, ele escreve com base naquilo que ele recebeu, que estavam nas tábuas, né? Olha o que diz aqui na introdução. Vou ler aqui para você a introdução. Olha o que diz no primeiro parágrafo da introdução. O livro de Mórmon, segundo a história que é relatado aqui mesmo, né? Moroni, o anjo que apareceu, era filho de Mórmon. O anjo Moroni, na realidade, antes era um profeta e ele recebeu um corpo glorificado e se tornou anjo. O Mórmon também era um profeta, segundo está registrado aqui. Mas deixa eu ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim: o livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mórmon. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Este grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram destruídos, exceto os Lamanitas, que são os principais antepassados dos índios americanos. Olha só, deixa eu ler um pouco mais à frente. Olha o que diz aqui em outro parágrafo. Com respeito, aqui quase no penúltimo parágrafo da introdução. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra.
e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Olha só, eles colocam a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em segundo lugar, num patamar inferior em relação aqui ao livro de Mórmon. A Escritura Sagrada, amados, a Palavra de Deus, ela tem autoridade suprema, não é? Sobre qualquer outra Escritura, porque é a Palavra de Deus, é o próprio Deus, né? Mandou registrar, deixa eu ler aqui para você, por isso que eu fiz aquela introdução, né? A importância de se conhecer a Palavra. Romanos 15, verso 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo foi escrito para nos ensinar, para ensino nosso, nós temos que conhecer, O Joseph Smith, né? Ele em 1823 recebeu lá as tábuas, ano após ano, naquela mesma data o anjo voltava, 4 anos depois o anjo leva aquelas tábuas de ouro. E é interessante que não só o Joseph Smith viu, mas ele chama também outras testemunhas para comprovarem que de fato viram. E olha só que curioso, mais 11 testemunhas. E aqui, inclusive, após a introdução, aqui no livro de Mórmon, eles colocaram o depoimento de 3 testemunhas a respeito de que foi o anjo que entregou o livro. Diz aqui, um trecho aqui diz aqui: também testificamos que vimos as gravações feitas nas placas e que elas nos foram mostradas pelo poder de Deus e não do homem, e declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus, trouxe-as e colocou-as diante de nossos olhos, de maneira que vimos as placas e as gravações nelas feitas, e sabemos que é pela graça de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que vimos e testificamos que essas coisas são verdadeiras. Olha só, e aqui o nome das 3 testemunhas. Aqui, na página seguinte, tem o depoimento de 8 testemunhas atestando a mesma coisa, né, que viram. E tem aqui o testemunho do Joseph Smith Jr., que é o fundador, né? Ele relata aqui como foi que o anjo apareceu, o que o anjo disse, o que deveria ser feito, né? Está tudo aqui. Aqui também tem uma introdução sobre o livro de Mórmon, né? O que é explicado, o que é trazido. E eles estudam este livro aqui como sendo a verdadeira palavra de Deus e não a Bíblia Sagrada. Este livro aqui é o primeiro para eles. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia fica em segundo lugar. Eles até aceitam a Bíblia, mas em segundo plano. E isso é algo extremamente temerário, extremamente perigoso. Porque quando a palavra de Deus não está no centro, queridos, isso é perigoso. Isso é um prato cheio para o inimigo, para o diabo. Lembrando também, não é, que a palavra de Deus registra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz e, se possível for, enganaria até os eleitos, os escolhidos de Deus. É por isso que nós temos que ter entendimento e discernimento. Não é? Na cabeça do Maomé, na cabeça do Joseph Smith, eles viram um anjo de fato aparecer, não é? Eles não tiveram discernimento e entendimento que poderia não ser um anjo de Deus. Então, Joseph Smith, com a sua crença, não é, com o livro de Mórmon, acredita que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única e verdadeira igreja correta que representa de fato o reino de Deus na terra. Um dos seguidores do Joseph Smith, chamado James E. Talmage, escreveu o seguinte no livro A Grande Apostasia, um livro deste autor. Ele diz assim: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias declara-se pelo seu nome distinta da igreja primitiva, estabelecida por Cristo e por seus apóstolos. Olha só, destaca-se que ele diz que é diferente, é distinta. Distinta quer dizer diferente. Amados, a palavra de Deus é uma só, não é? Dentre outras coisas, eles celebram a ceia, ao invés de fazer com suco de uva e pão, eles celebram com pão e água. Tem uma doutrina que é a chamada do batismo substitutivo. O que é essa doutrina do batismo substitutivo? É uma doutrina do purgatório com outra roupagem.
Como é que funciona? Eles fazem lá um estudo da sua árvore genealógica, não é? Dos seus ascendentes, seus antepassados. E aí eles perguntam, olha, o seu bisavô morreu salvo? Não sei, nem conheci. Então, por segurança, vamos fazer aqui um batismo substitutivo. Eu vou batizar aqui o fulano representando o seu avô. Quando eu for batizar ele, eu vou falar o nome do seu avô, independente se a pessoa já foi batizada ou não, porque ali é simbólico, é representativo, é substitutivo. Aí no momento do batismo ele diz, te batizo fulano de tal, porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Aí batiza aquela pessoa citando o nome da outra, para que aquela que já morreu seja salva. Olha que coisa curiosa. Amados, após a morte, não tem como quem é salvo ser condenado e quem é condenado ser salvo. Quem está no inferno e para o paraíso, quem está no paraíso para o inferno. Não é mais possível isso. Você pode conferir lá em Lucas 16, Jesus conta a história do rico e do Lázaro, ele deixa isso muito bem claro. Mas algo que chama a atenção nos mórmons, um trabalho que eles fazem, que é muito intenso, que é a questão do evangelismo. Todos os jovens entre 18 e 20 anos, eles têm a missão de evangelizar, sair nas ruas evangelizando, sair nas ruas, E isso é muito forte neles. E muitas vezes a gente que conhece a verdade, conhece a palavra, não tem, muita gente não tem essa dedicação ao evangelismo. Eles têm, só que é curioso um detalhe, eles usam o nome, cada um, o título de Elder. Então, por exemplo, o nome da pessoa é Rafael, Elder Rafael. Pode ser o Rafael ou o sobrenome do Rafael, enfim, mas todos os jovens têm essa missão. E a igreja deles hoje cresceu, está em todo o mundo, Tem um templo em Salt Lake City, nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, em diversos lugares. Aqui no Brasil, a sede é lá no Morumbi, no bairro do Morumbi, no estado de São Paulo. Já passei em frente a um templo gigantesco e olha que coisa, em todos os templos deles, eles têm aquela torre para cima, aquela ponta, aquele pináculo apontando, apontando para cima. Na de São Paulo, lá do Morumbi, aquilo é gigantesco, chega a metros e metros. As demais congregações menores têm também aquele pináculo de maneira menor. E é interessante que todos os templos deles é padronizado. A estética, a estrutura, a construção, é tudo padronizado. Dentro, não sei se você já foi, eu já fui convidado, já entrei uma vez, um ambiente muito arejado, bonito e tal, só que os ensinamentos por dentro do ambiente é bonito, tem salas de aula, auditório, isso em todos, dependendo do tamanho, é óbvio que pode ser muito maior. Só que os ensinos têm coisas que não contém nas escrituras, tem heresias. E as pessoas que lá estão, elas acreditam que aquilo é verdade, foram ensinados. E eu tenho até quem me convidou para isso, certa feita, uns anos atrás, um casal conhecido, meu e da minha esposa. Eles nos convidaram para ir, fomos lá, o templo não estava tendo reunião, não estava tendo nada, nenhuma atividade. Ele foi lá, conversou com a pessoa, olhamos lá dentro e saímos. Mas o casamento deles não estava muito bem e tudo mais. E aí, a gente conversando ali, meio que um gabinete na casa deles, uma visita que nós fizemos, eu perguntei para eles, o que é ensinado lá? Eu não conhecia muito bem ainda nesse tempo, eu perguntei para eles, o que é ensinado lá? Lá é ensinado o livro de Mórmon, inclusive foi esse casal que me presenteou com esse livro aqui, ó. Lá é ensinado o livro de Mórmon. Eu falei, tá, e o que ensina esse livro? Aí eles foram contando, passaram lá para mim um vídeo, eles têm um videozinho de tipo de apresentação de como surgiu a igreja deles e tudo mais. E eu falei, mas espera aí, vocês acreditam na Bíblia? Sim, a gente acredita, mas não usa muito. Eu falei, como assim não usa? Porque lá só é ensinado o livro de Mórmon. A Bíblia ele fala da Bíblia tal, mas não ensina a Bíblia não. Eu falei, você tem aí uma Bíblia? Tenho. Aí eu peguei a escritura e comecei na palavra. Minha gente, não demorou muito. O Espírito Santo foi me usando, não demorou muito, eles estavam chorando, com lágrimas nos olhos, as lágrimas derramando, porque a palavra de Deus é embebida em unção, em autoridade.
A palavra de Deus, está escrito, Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa tremenda, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, à medida que foi sendo ministrada, foi entrando no coração deles. Negócio tremendo, queridos, tremendo, tremendo. Então, nós temos que conhecer a verdade da palavra, a verdade da Escritura, para não cairmos em heresias, pelo engano, por erros teológicos, heresias que vão distorcer a verdade da palavra. Amém? Com esse estudo, nós queremos, eu sei que possa ter gente que está me assistindo aqui que seja mórmon, a nossa intenção não é ofender ninguém, não é apontar ninguém, não, é ensinar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Ela sim é poderosa para salvar, para curar, para libertar, para dar vida eterna, ela é poderosa, está escrito lá em Apocalipse 12, que nós vencemos o inimigo pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. A palavra de Deus é viva, o Senhor Jesus diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. E essa palavra que nós temos que conhecer, nós temos que guardar em nossos corações, viver por ela, praticar o que ela ensina. Mas é fundamental conhecermos e nos dedicarmos ao conhecimento da Escritura, tá bom? Vou ficando por aqui, essa é a última aula dessa disciplina de seitas e heresias e heresiologia. Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida, tenha aberto teu entendimento, tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. E eu te peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, se você gostou, e deixa aí também o seu comentário, o que Deus falou com você, o que foi que você aprendeu, tá bom? E compartilhe também com outras pessoas, para que conheçam também a palavra de Deus, tá? E eu vou, por fim, fazer um pedido, se torne um pregador do telhado, contribua com essa obra, você é nosso convidado, tá? Vou te dar agora um importante recado, assista e contribua conosco. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, são aqueles que fazem doações, Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?